Oi! Primeiro de tudo, a intenção desse vídeo é compartilhar com vocês as últimas leituras que eu fiz aqui, né? Os livros que eu li depois que eu fiz o último vídeo de leituras. Então, a segunda semana e meia aí de maratona, né? Daí eu terminei um desses livros ontem e eu marquei no Scooby como lido e coloquei minha nota e tal, e isso é compartilhado automaticamente no Twitter. As pessoas viram que eu dei 2.5 estrelas pra esse livro e daí ficaram chocadas, porque toda vez que eu dou uma nota baixa no Scooby, gente, é um inferno. E todo mundo tipo, como assim? Queria muito ler esse livro, agora nunca mais vou lê-lo. Enfim, é um dramalhão todo. Daí, eu vim depois e comentei embaixo que mesmo que eu não tinha gostado desse livro, eu recomendo. Meu Deus, pra que eu falei isso? Virou outro inferno. Que aí todo mundo começou a me zoar, falando tipo assim, uma estrela muito bom. E daí eu resolvi fazer esse vídeo então pra explicar pra vocês o que aconteceu, pra explicar o que eu penso sobre esse assunto, né? O que tá por trás de tudo isso. O livro é O Caçadora, da Kiersten White. Esse livro aqui é de uma autora que eu amo muito já, né? E ele se passa no mesmo universo de Buffy, né? Ele se passa acho que 60 e poucos dias depois do final da série do Buffy. E a gente vai acompanhar uma mocinha que ela descobre que ela é uma caçadora. Então, no caso, caçadora de criaturas sobrenaturais, né? De vampiro, de demônio, de coisas assim. E tem toda uma burocracia por trás disso. A sinopse é só isso, na verdade. É ela descobrindo que é uma caçadora e coisas vão acontecer. Ela vai entrar numa jornadinha aí própria dela, né? Aí o que acontece? É um livro da Kiersten White, certo? Então é óbvio que a primeira coisa que se destacou pra mim foi a escrita. Eu amo demais a escrita da Kiersten White, não importa o que é que ela tá escrevendo. Se ela escrever um haikai, eu vou gostar. E isso foi muito importante nessa história, principalmente porque é uma história baseada numa série que eu nunca vi na vida. Que eu, né, não sei nada sobre, não conheço os personagens, não conheço nem a premissa básica da série de Buffy. E ela, de fato, tem no começo, assim, 300 mil personagens e apresenta um universo bem complexo. Você precisa ter um pouquinho de atenção ali pra você não perder os detalhes, você não ficar confuso. Mas, ao mesmo tempo, ela faz tudo isso muito bem e você é muito bem introduzido pra esse universo. Você consegue entender o que aconteceu na série, o que aconteceu no passado, consegue entender quais são as regras básicas desse universo. Então a Kiersten, ela faz isso muito bem, ela se apropria das histórias. Ela fez isso de um jeito muito sensacional naquele livro do Elizabeth Frankenstein, que é um reconto de Frankenstein. Ele tem um negócio, assim, uma vibe de fantasia que eu gosto bastante, que é esse negócio de tipo, e o conselho, é caçadores, daí eles moram tipo num castelo que é meio que um instituto, e eles estudam ali, sabe, sobre os demônios, e tem livros e magia e não sei o que e tal. Então toda essa atmosfera é muito convidativa pra mim, eu curto bastante. Mas o problema pra mim dessa história, o motivo pelo qual eu dei as 2,5 estrelas, né, é que a história no final acabou sendo algo que eu já li outras vezes em outros livros, sabe, meio genérico assim, meio que não tem nada muito novo, um grande déjà vu. Então por causa disso ele se torna um pouquinho previsível, né, se torna aquele clichêzinho e tal, de ela descobre que é uma caçadora e na verdade todos mentiram pra ela sempre foi, mas eles estavam mentindo para protegê-la. Agora que ela sabe que é uma caçadora, ela vai iniciar a vida dela e vai acontecer muitos problemas, de repente começam a aparecer demônios. E também ao mesmo tempo a história é um pouquinho repetitiva às vezes, ela fica batendo muito na tecla do passado dela, passado toda hora, fala de um incêndio que aconteceu lá no passado, e também limando a Buffy, reclamando da Buffy. A cada 2, 3 páginas tem um parágrafozinho onde ela fala: a Buffy acabou com a minha vida, tudo que aconteceu no mundo é culpa dela. E até metade do livro, os personagens ficavam indo pra lá e pra cá e não resolvia nada. A história não andava pra frente. Eu cheguei na metade do livro, assim, sem entender qual que era o propósito de tudo aquilo, né? Pra onde a história tava indo. Mas uma coisa que até abriu uma mini discussão lá no Twitter, que eu acho muito importante a gente trazer pra esse vídeo, é que, principalmente no caso, se você faz resenhas, né? Seja pra blog, Instagram, por YouTube, você começa a conhecer diversos tipos de públicos, né? Você entende que existe gosto pra tudo, que gosto é que nem bunda, cada um tem a sua, e que existe sempre uma grande separação entre pessoas que amam demais livro específico e pessoas que odeiam demais livro específico. E isso aqui não seria diferente, óbvio. Eu consegui, enquanto eu tava lendo, enxergar muito um grupo de pessoas que ia amar demais esse livro. Primeiro, esse negócio de caçadores, de demônios, de castelo, de instituto e tudo mais, isso te soa um pouquinho familiar. Parece muito uma coisa de Cassandra Clare, assim. Não é o meu tipo de leitura, vocês sabem que eu não curto muitos livros da Cassandra, mas eu vejo muito esse mesmo público gostando demais desse livro aqui. E outra coisa também, no meio da história, ela tem uma vibezinha ali, numas coisas que acontecem, parece um pouquinho uma história escrita pelo Rick Riordan. E daí já é um outro público em potencial, porque eu sei que existem muitos fãs, assim, que amam loucamente Percy Jackson e respiram Percy Jackson e Rick Riordan, na verdade, né? Todas as séries dele. Se você é fã de uma desses dois autores, né? Da Cassandra ou do Rick, eu acho que você vai adorar isso aqui. Então por isso que eu não descarto a possibilidade de ele ser um livro com muito potencial, e eu entendo isso, que
que não funcionou pra mim, mas é certeza que vai funcionar pra muita gente. Por isso, nunca se assustem, gente. Quando eu dou uma nota baixa, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer algo só pra mim. Então fiquem tranquilos. Se você acha que você pode gostar desse livro, desse tipo de história, super recomendo que você invista o seu tempinho e seu dinheiro em Caçadora, tá bom? E o outro livro que eu li na maratona também, que eu vou passar uma breve pincelada aqui, porque a gente já fez uma live sobre ele com 50 minutos discutindo sobre o livro. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui pra você assistir. É o Sadie, da Courtney Summers, que vai contar a história de duas irmãs, que a mãe delas é viciada em drogas e ela foi embora numa certa idade das meninas ali. O pai também, ela nunca soube quem é. E no começo da história a gente descobre que a Mary, que é a irmã da Sadie, ela morreu, ela foi assassinada e a Sadie vai atrás dessa pessoa que assassinou ela. Então a Sadie também acaba desaparecida. É muito bom esse livro. Eu achei sensacional. Quem acompanhou toda essa saga de Sadie, eu tinha dado 4 estrelas pra ele, mas depois que a gente discutiu, eu mudei completamente a minha opinião. Aquela estrelinha que faltava, eu mudei depois, eu dei 5 estrelas e ainda favoritei o livro porque ele ficou muito na minha cabeça. É um livro muito impactante, é um livro muito marcante, né? Super bem escrito. A história tem um peso muito grande, assim, sabe? E nada é muito explícito. Ele vai falar, eventualmente, sobre abuso infantil. Ele não fica mostrando coisas toda hora e ainda assim traz esse peso do assunto pro livro. A Sadie é uma das melhores personagens que eu já li na vida. A construção dela é super bem feita. Ela é uma personagem meio fria, distante, assim. Você vai entendendo ao longo da leitura por quê. Cada página que passava eu queria saber mais sobre a Sadie. O livro é intercalado com um podcast e essas partes do podcast também são sensacionais. Meio que você tá lendo um roteiro de podcast, sabe? É o podcast transcrito aqui pro livro, mas parece que você tá ouvindo. Você tem a sensação de estar ouvindo, de tão imersivo que é. Ele é bem dinâmico. Às vezes é um personagem falando, daí escreve assim, tipo, barulho de telefone tocando. Aí em seguida é uma conversa por telefone. É bem legal, assim, sabe? Os capítulos sempre acabam na parte mais desesperadora possível. E ele, o que dá uma agonia, assim, dá vontade de você explodir, é que depois ele não volta a falar sobre aquela coisa. Ele já seguiu em frente, ele já tá em outro assunto e você fala, pera, mas o que aconteceu ali? Aí lá pra frente, depois, bem no final do livro, ele vai explicar o que aconteceu. Então é uma leitura que te deixa muito preso, assim, pra saber absolutamente sobre tudo. É o final, ele divide muito opiniões também. Eu tiveram algumas coisas ali que eu fiquei querendo saber mais, mas ao mesmo tempo eu curti bastante, foi algo que deu bastante discussão na nossa live. É um livro que você termina, assim, principalmente quando você lê com algum amigo, querendo conversar loucamente com as pessoas sobre ele, discutir. Então a experiência dele, assim, é algo espetacular. E eu quero muito agora que a plataforma lance outros livros da Courtney, porque eu fiquei muito interessado no estilo de escrita dela. Bom, gente, esse é o meu vídeo de hoje, né? As minhas opiniões das últimas leituras, esses dois livrinhos, fita. Se você leu algum desses dois aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou, né? Se você já leu Caçadora, principalmente, me compartilha comigo se você gostou, se você de fato não gostou também, que nem eu. Não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado aos apoiadores do Catarse, todos os meus anjinhos maravilhosos. Vocês estão aqui no meu coraçãozinho. Um grande beijo pra todos vocês. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de apoiadores e quer conhecer melhor o projeto, o link também tá aqui na descrição do Catarse. Você indo lá e apoiando o canal com uma quantia simbólica ali, você recebe recompensas em troca e você super ajuda o canal a crescer, ajuda a gente, né, sempre tá melhorando e produzir coisas de volta pra vocês. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, clica no botãozinho aí em se inscrever, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!